Júlio César Ferreira de Magalhães, Lenildo Henriques, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha, José de Oliveira Lima, Renildo Nascimento Peçanha. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, abrimos a presente sessão. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura da palavra de Deus. Referência, peço a todos que coloquem de pé. Vou ler um salmo bem conhecido, a palavra de Deus, um Salmo 23, está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Registrar a presença do vereador Lucimar, vereador Bibico. Justificar, a ausência do vereador João Bichara Neto, que ele ligou para a Câmara hoje, falando que ele está muito resfriado, impossibilitado de vir para a sessão. O vereador Carlinhos de Brito justificou a ausência dele, com problema particular, não pôde comparecer. Acredito que o vereador Alcione ainda chega para a sessão. Passaremos então para as considerações iniciais. Nas considerações iniciais, quero agradecer a assessoria presente. Então, o Josian, sempre presente, nossa sessão, nossa Polícia Legislativa, sempre dando suporte às sessões plenárias. Quero aproveitar e lembrar os novos vereadores da sessão solene de amanhã, dia 31 de outubro, às 17 horas, ali no Estrelado. A presença dos senhores para homenagear e oferecer o título de cidadão itaperinense a todas as pessoas que foram indicadas pelos vereadores. É uma honra e um prazer ter todos os senhores ali presentes. Ainda nas considerações iniciais, vereador José de Oliveira Lima. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadores, público presente, internauta que nos acompanha. A fala não é uma fala muito boa, porque pedi um minuto de silêncio em homenagem ao passamento do nosso amigo José Carlos Tinoco, na semana passada, eu acho que dia 25, né? E a gente perdeu uma liderança importante nesse município, né? Pessoas que contribuíram bastante para esse município, e que Deus possa estar confortando, né, seus familiares e amigos, e ele vai fazer muita falta no nosso meio, mas Deus, né, sabe todas as coisas. Registrada a fala do vereador José de Oliveira Lima, só lembrando os nobres vereadores que o José Carlos Tinoco é o Zé Natal. No final das considerações iniciais, faremos um minuto de silêncio. Ainda nas considerações iniciais, não havendo considerações iniciais, faremos então um minuto de silêncio, conforme a solicitação do vereador José de Oliveira Lima. Um minuto de silêncio. Senhores vereadores, conforme a pauta, nós não temos material do expediente, ou seja, não temos indicações, requerimentos e nem ofício dos nobres vereadores. Mas vou passar para a Sara
fazer a leitura de um ofício do Executivo Municipal. Boa noite. Boa noite a todos, senhor presidente Nobres Edis. Chegou a essa Casa de Leis na data de 29 de outubro de 2024, um ofício encaminhado pela Prefeitura, ofício de número 113 de 2024, onde, senhor presidente, cabe-se Vossa Excelência o presente instrumento para requerer a retirada do projeto de lei substitutivo de número 5, de 7 de agosto de 2024, conforme processo 407 de 2024 e protocolo 473, cuja ementa dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal a doar uma área de terreno urbano para atender às necessidades da OAB Espírito Santo, 10ª subseção de Itapemirim e da outras providências, e com seu consequente arquivamento na sede desse Poder Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, reitera esse manifesto de estima e consideração Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Senhores vereadores, o Executivo Municipal está pedindo a retirada do projeto de lei do Executivo Municipal que faz a doação de um terreno para a 10ª sessão da OAB aqui em Itapemirim. O projeto de lei estava na Câmara de Vereadores por alguns acertos, e o Executivo Municipal solicita a retirada desse projeto de lei enviado por ele mesmo. Como o autor do projeto tem a sua autonomia, fica retirado de pauta, então, o projeto, conforme a solicitação do prefeito municipal. Passaremos para o expediente dos vereadores. Não tenho nenhum vereador inscrito até o momento, mas caso alguém queira se manifestar, como nós temos ordem do dia, nós temos pequeno e grande expediente. Caso os vereadores queiram, estão com a oportunidade, poderão se manifestar. Não havendo expediente dos vereadores, passaremos então para o material da ordem do dia. Excelente senhor presidente, mesa diretora Nobres Edis, cumprimentos cordialmente a todos novamente, de igual forma a toda a população presente em plenário e os espectadores que nos acompanham através do Facebook. O plenário presente se reúne para a realização da 36ª sessão ordinária em 30 de outubro de 2024, no quarto ano da sessão legislativa. A pauta da presente sessão possui apenas 3 matérias na ordem do dia, sendo 3 projetos de lei ordinária. A ordem de número 1 trata-se de projeto de lei ordinária 34 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, protocolizado em 30 de setembro de 2024, que altera os anexos do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025. O mesmo teve a sua publicidade e apreciação na 32ª sessão ordinária em 2 de outubro, e após foi encaminhado para parecer jurídico e das comissões Colejur e Cofinor. O jurídico se manifestou favorável à tramitação do referido projeto, desde que sejam atendidas as adequações técnicas legislativas, e a Colejur e a Cofinor deliberaram pela constitucionalidade e legalidade, opinando pelo regular prosseguimento e aprovação da mesma. Pareceres esses os quais eu passo a dar publicidade. Parecer da Procuradoria-Geral. Eis o breve relatório. Inicialmente, insta salientar que a presente manifestação jurídica se limita à estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou demais questões que exigem exercício de conveniência e discricionariedade da administração pública. Note-se ainda que o Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU orienta que o órgão consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade. Dessa forma, é necessário realizar os devidos apontamentos correlacionados às disposições previstas na Lei Orgânica do Município de Itapemirim no regimento interno, bem como observar a previsão legal expressa na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista tratar-se de projeto que altera os anexos do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. Note-se que a matéria é de competência privativa do prefeito e não apta à delegação, bem como é descrito o artigo 165, inciso 1 da Constituição Federal da República Brasileira, como de iniciativa do Poder Executivo. Observando o peticionamento inicial, verifica-se que a competência para propor a matéria adequa-se ao regime jurídico vigente. A matéria em apreço deve obrigatoriamente ser apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento, conforme determina o inciso 1 do artigo 80 do Regimento Interno, e observar as atribuições descritas no artigo 102 da Lei Orgânica. Ainda, para que o projeto de lei possa ser devidamente apreciado à luz da Lei Complementar 95 de 1998, deve haver a adequada técnica legislativa de acordo com o respectivo regramento, ao passo que da análise redacional e técnico fora evidenciada a necessidade de adequação dos dispositivos constantes no artigo 1º do projeto de lei, uma vez que deve ser utilizado incisos em substituição ao formato adotado, conforme artigo 10, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 95 de 98.
quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista do que eduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa sentido contrário, será adotado no caso em comenta a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria, sem postergar os fatos e premissas do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e, uma vez atendida a adequação da técnica legislativa constante no artigo 1º do projeto de lei, a Procuradoria Jurídica manifesta favorável à tramitação do projeto de lei em epígrafe, devendo o mesmo ser submetido à discussão e votação, necessitando para sua aprovação voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal e apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento. No que tange ao mérito, ou seja, a verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não desta proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Da Primeira Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Temos ainda o parecer da Colejur, eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto aspecto técnico, constitucional, legal, jurídico e técnico. E analisando o projeto de lei ordinária em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e constitucionalidade, de sorte que essa comissão também não encontrou nada que impeça o seu prosseguimento. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária e análise da Primeira Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Nós ainda temos em processo o parecer da COFINOR. Parecer, cabe à Comissão de Finanças e Orçamento opinar quanto aos aspectos técnicos financeiros. Em análise detida nos autos do presente caderno processual, verificamos que o mesmo está em conformidade. Portanto, sob a ótica dos aspectos financeiro e orçamentário, e não existe qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isto, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei ordinária em tela, ressalvando a soberania do egrégio plenário a qual nos submetemos. Da Primeira Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, vereador Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da COFINOR, vereador Lucimar Alves Soares, vice-presidente da COFINOR, vereador José de Oliveira Lima, membro da COFINOR. Assim, o referido projeto de lei ordinária está submetido a plenário para a primeira discussão e votação. Senhores vereadores, projeto de lei 34/2024, que faz a alteração dos anexos do plano plurianual, é um projeto de lei que é aprovado no primeiro ano de cada legislatura. Esse projeto de lei ele é para 4 anos. Ele pega no primeiro ano de uma legislatura e vai até o primeiro ano da próxima legislatura. Ou seja, esse projeto de lei chegou aqui na casa no ano de 2021 e ele tem a sua autonomia até o ano de 2025. Durante esse período, como é um projeto que para 4 anos, ele precisa fazer algumas mudanças, algumas modificações, e o Executivo Municipal enviou o projeto de lei a essa Câmara de Vereadores solicitando uma alteração nos anexos. Essa alteração passou pela Procuradoria, passou pelas comissões e chega agora na Câmara de Vereadores, no plenário, para a primeira discussão. Projeto de lei do Executivo Municipal que faz uma alteração no plano plurianual do período de 2022 a 2025. Ele está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Continuando, na ordem de número 2, trata-se de projeto de lei ordinária 35 de 2024, de autoria também do Poder Executivo Municipal. O mesmo foi protocolizado em 30 de setembro de 2024, que altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. O mesmo teve publicidade e apreciação da 32ª sessão ordinária em 2 de outubro de 2024 e após foi encaminhado para pareceres jurídico e das comissões Colejur e COFINOR. O jurídico se manifestou favorável à tramitação do referido projeto de lei desde que sejam atendidas as adequações técnicas legislativas. A Colejur e a COFINOR deliberaram pela constitucionalidade e legalidade, opinando pelo regular prosseguimento. Pareceres esses os quais passo a dar publicidade. Parecer da Procuradoria-Geral, eis o breve relatório.
Inicialmente, insta a salientar que a presente manifestação jurídica se limita à estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e administrativos ou de demais questões que exigem exercício de conveniência e discricionariedade da administração pública. Note-se ainda que o Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU orienta que o órgão consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade. Dessa forma, é necessário realizar os devidos apontamentos correlacionados às disposições previstas na Lei Orgânica do Município de Itapemirim, no regimento interno, bem como observar a previsão legal expressa na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista tratar-se de projeto que altera os anexos da Lei de Diretriz Orçamentária. Nota-se que a matéria é de competência privativa do prefeito e não apta à delegação, bem como é descrita o artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal da República Brasileira, como de iniciativa do Poder Executivo. A Constituição Federal da República Brasileira, em seu artigo 165, parágrafo 2º, e a Lei Complementar 101 de 2000, em seu artigo 4º, ainda prevêem sobre as disposições necessárias para apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Observando o peticionamento inicial, verifica-se que a competência para propor a matéria adequa-se ao regime jurídico vigente de forma subsequente e a lei orgânica prevê os requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em seu artigo 94, cabendo à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento observar as previsões dispostas no artigo 102, inclusive projetos de lei como o observado no caso concreto que venha a alterar os dispositivos previstos na LDO. A matéria em apreço deve obrigatoriamente ser apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento, conforme determina o inciso 2 do artigo 80 do Regimento Interno e observar as atribuições descritas no artigo 102 da Lei Orgânica. Ainda sobre as emendas, deve-se observar o descrito no artigo 135, parágrafo 1º e no parágrafo único do artigo 222 do Regimento Interno. Ainda que para o projeto de lei possa ser devidamente apreciada à luz da Lei Complementar 95 de 98, deve haver a adequada técnica legislativa de acordo com o respectivo regramento, ao passo que da análise redacional e técnico fora evidenciada a necessidade de adequação dos dispositivos constantes no artigo 1º do projeto de lei, uma vez que deve ser utilizado incisos em substituição ao formato adotado conforme o artigo 10, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 95 de 98. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista do que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, porém não existe previsão expressa em sentido contrário, será adotado no caso e comenta a maioria simples por número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria, sem postergar os fatos e premissas do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e uma vez atendida a adequação da técnica legislativa constante no artigo 1º do projeto de lei, a Procuradoria Jurídica manifesta favorável à tramitação do projeto de lei em epígrafe, devendo o mesmo ser submetido à discussão e votação necessitando para sua aprovação, voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal e apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento. No que tange ao mérito, ou seja, a verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa verificar a viabilidade ou não desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Itapemirim, Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Nós temos aí nos pareceres da Colejur e da Confinó. Eis o parecer da Colejur. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. E analisando o projeto de lei ordinária em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e constitucionalidade, de sorte que esta Comissão também nada encontrou que impeça o seu prosseguimento. Assim, essa Comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária em análise. Itapemirim, Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, vereador Asta Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, vereador Luiz Alves Soares, membro da Colejur. E o parecer da Confinó. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Finanças e Orçamento opinar quanto aos aspectos financeiros. Em análise detida nos autos do presente caderno processual, verificamos que o mesmo está em conformidade. Portanto, sob a ótica dos aspectos financeiro e orçamentário, não existe qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isto, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei ordinária em análise, ressalvando a soberania do egrégio plenário, a qual nos submetemos. Itapemirim, Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, vereador Asta Costa Rocha, presidente relator da Confinó, vereador Luzmar Alves Soares, vice-presidente da Confinó, vereador José de Oliveira Lima, membro da Confinó. Assim, o referido projeto de lei ordinária está submetido ao plenário para a primeira discussão e votação. Senhores vereadores, a ordem 2, projeto de lei ordinária 35/2024, que também faz uma alteração nos anexos da Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. Esse projeto de lei já foi apreciado pela Câmara de Vereadores esse ano, se eu não me engano, agora no mês de setembro.
ele veio sugerindo agora uma alteração nos anexos, passou também pela Procuradoria do município, passou pelas comissões e chega até o plenário. E o que eu pude perceber nessa alteração, e se os vereadores quiserem observar depois também fazer uma análise, o que acontece? O orçamento do município para o ano de 2024 ele foi de 449 milhões. Só que até o mês de setembro o município arrecadou 456 milhões, já mais do que previu para o ano de 2024. A previsão desse ano é que chegue em 600 milhões. A LDO, quando foi apresentado aqui em setembro, ela veio com previsto baseado na arrecadação que foi prevista em 2024. Depois da realidade levantada, que o município vai arrecadar quase 600 milhões, ela vem com algumas alterações, e alterações, umas dessas, é adequar, né, os anexos à real situação do município, que é uma arrecadação próxima dos 600 milhões. Na LDO aqui, né, eles estão orçando para o ano que vem 560 milhões aproximadamente. Então, trata-se de uma alteração dos anexos da LDO. Essa discussão, o projeto de lei do Executivo Municipal está em primeira discussão. Projeto de lei em primeira votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei em primeira votação, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado em primeira votação. A última matéria pautada na ordem do dia, nós temos a matéria de número 3, que trata-se do projeto de lei ordinária 36 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. O mesmo foi protocolizado em 30 de setembro de 2024, onde estima a receita e fixa a despesa do município de Itapemirim para o exercício financeiro de 2025. A mesma teve sua publicidade e apreciação na 32ª sessão ordinária, em 2 de outubro de 2024. Após, foi encaminhado para pareceres jurídico e das comissões, Colegiur e Cofinor. O jurídico se manifestou favorável à tramitação do referido projeto, e a Colegiur e a Cofinor deliberaram pela constitucionalidade e legalidade, optando pelo regular prosseguimento e aprovação da mesma. Pareceres esses, os quais eu passo a dar publicidade. Eis o parecer da Procuradoria. Inicialmente, insta a salientar que a presente manifestação jurídica se limita à estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou de demais questões que exigem exercício de conveniência, discricionariedade da administração pública. Note-se ainda que o Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU orienta que o órgão consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade. Nesse sentido, a competência para versar sobre a matéria é do município, previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 12, inciso 2 da Lei Orgânica do município de Itapemirim. Não obstante, a iniciativa para a matéria em apreço é privativa do Poder Executivo, conforme análise decorrente do artigo 165, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 63, inciso 8, concomitante com artigo 92, inciso 3 da Lei Orgânica do município de Itapemirim. As leis que estabelecem os orçamentos anuais sob a análise que estima a receita e fixa a despesa para o ano 2024 do município de Itapemirim possuem regramentos específicos previstos no regimento jurídico brasileiro, ao passo que o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal e o artigo 97 da Lei Orgânica do município de Itapemirim prevêem requisitos à lei orçamentária anual. As determinações constantes nos incisos 1 e 2 supracitados ainda devem ser compatibilizadas com o plano plurianual, possuindo dentre as funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, bem como deverá ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios da natureza financeira, tributária e crediciária. Ainda é necessário registrar que a LOA não poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, com as ressalvas legais previstas no parágrafo 8º do artigo 165, concomitante com o artigo 98 da Lei Orgânica. Também deverá ser simetricamente alinhado com o plano plurianual e os ditames da Lei Federal número 4.320/64, que institui normas gerais do direito financeiro, e a Lei Complementar 101 de 2000,
em especial todas as disposições expressas no artigo 5º. Neste linear, é necessário observar disposições legais previstas na Lei Orgânica do município de Itapemirim, conforme se pode ver em análise compilada do tema. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, apreciar a proposta do orçamento anual, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo e sendo indelegável. A Comissão Permanente de Finanças deverá examinar e emitir parecer sobre a matéria nos termos do artigo 102. As emendas à proposta do orçamento anual deverão obrigatoriamente ser apresentadas perante a Comissão Permanente de Finanças, que sobre cada emenda emitirá parecer escrito e posteriormente serão apreciadas pelo plenário da Câmara Municipal. As emendas somente poderão ser aprovadas caso haja compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Indicação dos recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos e serviços da dívida municipal. E se relacione com a correção de erros ou omissões e dispositivos do texto da proposta ou do projeto de lei. O artigo 114-A foi inserido através da emenda à Lei Orgânica 32 de 2022, introduzido as emendas de vereadores que serão de execução obrigatória, devendo ser aprovado o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei, em que metade do percentual deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, possuindo os demais regramentos pertinentes constantes nos parágrafos do caput retromencionado. O artigo 152 dispõe que anualmente não poderá ser destinado o valor inferior a 5% na receita orçamentária para a função agrícola. A Lei Orgânica determina que a lei orçamentária anual seja encaminhada ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de cada exercício, devendo ser devolvido para sanção até o encaminhamento da sessão legislativa. O regimento interno, de forma complementar à Lei Orgânica, apresenta os procedimentos internos desta Casa de Leis para a deliberação da Lei Orgânica anual, como analisado anteriormente. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento deverá manifestar sobre a matéria, sendo vedada a solicitação de audiência de outra comissão. E assim como a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. As emendas deverão observar o descrito no artigo 135, parágrafo 1º e no parágrafo único do artigo 122 do Regimento Interno. O artigo 152 prevê que será incluído no regime de urgência simples a presente proposta orçamentária independente de manifestação do plenário, a partir do escoamento de metade do prazo que dispõe o Legislativo para apreciá-lo. Na sessão destinada à apreciação da matéria proposta orçamentária, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia e as emendas ao projeto de lei sobre análise deverão ser debatidas antes do projeto em primeira discussão. Ainda para que o projeto de lei possa ser devidamente apreciado, à luz da Lei Complementar 95 de 98, deve haver a adequada técnica legislativa de acordo com o respectivo regramento, ao passo que, da análise redacional e técnico, não for evidenciado o vício formal que inviabilize a apreciação da presente proposição legislativa. Não obstante, aos apontamentos jurídicos realizados, recomenda-se que os membros dessa Casa de Leis e comissões permanentes busquem orientação técnico-contábil a fim de verificar a regularidade dos anexos do projeto de lei substitutivo, cujo teor orçamentário e financeiro denota a necessidade de exame específico. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista do que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado no caso e comenta a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Sem postergar os fatos e premissas do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa, bem como em face à inexistência de óbices, a Procuradoria Jurídica manifesta favorável à tramitação do projeto de lei em epígrafe, devendo mesmo ser submetido à discussão e votação, necessitando para sua aprovação, voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal e apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento. No que tange ao mérito, ou seja, a verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não dessa proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Itapemirim, Espírito Santo, 28 de outubro de 2024, Robertino Batista Silva Júnior, Procurador-Geral. Nós temos ainda, a referida matéria, os pareceres da Colejur e da Cofinó. Eis o breve relatório da Colejur. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. E analisando o projeto de lei ordinário em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e constitucionalidade, de sorte que essa comissão também não encontrou nada que impeça o seu prosseguimento. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinário em análise. Itapemirim, Espírito Santo, 28 de outubro de 2024. Vereador José de Vera Lima, presidente da Colejur. Vereador Erasta Costa Rocha, vice-presidente da Colejur. Vereador Luzmar Alves Soares, membro da Colejur.
E, por fim, temos o parecer da Confinor. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Finanças e Orçamento opinar quanto ao aspecto financeiro. Em análise detida nos autos do presente caderno processual, verificamos que o mesmo está em conformidade. Portanto, sobre a ótica dos aspectos financeiros e orçamentários, inexiste qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isto, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei ordinária em tela, ressalvando a soberania da Igreja plenária, a qual nos submetemos. Da primeira Espírito Santo, 28 de outubro, às 24. Vereador Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da Confinor. Vereador Lucimar Alves Soares, vice-presidente da Confinor. Vereador José de Oliveira Lima, membro da Confinor. Assim, referido projeto de lei ordinário está submetido a plenário para a primeira discussão e votação. Senhores vereadores, o presente projeto de lei da ordem número 3, projeto de lei ordinária 36/2024, que trata sobre, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Itapemirim, que é a LDO, que é a Lei Orçamentária do município de Itapemirim. Deu entrada nessa casa, passou também pelo jurídico, pelas comissões, e abrimos algumas discussões com alguns colegas vereadores que encontramos para discutir sobre o orçamento do município. E eu quero compartilhar com os nobres vereadores, já abrindo a primeira discussão do projeto, e se os vereadores assim concordarem, quiserem discutir alguns tópicos, podemos fazer isso juntos. Mas o que me chamou a atenção junto com alguns vereadores é o valor destinado para algumas pastas. E nós focamos na Secretaria de Pesca. No ano passado, eu, o vereador Renildo, Cezinha, Bibico e outros vereadores, nós estivemos até na Secretaria de Finanças, junto com o Executivo Municipal, para discutir sobre o orçamento da pesca, onde nós passamos de 2.800.000 para 4 milhões. Entendemos que, naquela época, os 4 milhões iria atender, né, o Executivo Municipal, porque, como foi uma alteração feita pelo Legislativo, ainda faltava projetos do Executivo para gastar os 4 milhões. Resultado disso, vereadores, não foi investido os 4 milhões na pesca. Hoje chega a LDO para apreciação na Câmara de Vereadores, porém, com orçamento estimado de 548 milhões. Sendo que no ano passado o orçamento foi estimado de 439 milhões, 449 milhões aproximadamente. O projeto de lei chega com 100 milhões a mais, porém, vereador Erasto, Cezinha, Bibico e Renildo, me causou estranheza porque eles diminuíram o orçamento da Secretaria de Pesca. Aumentou, né? A maioria da secretaria teve o orçamento reajustado para mais. Nós temos aqui, né, a Secretaria de Educação, que passa a ter 130 milhões por ano. Nós temos a Secretaria de Saúde, que passa a ter 106 milhões por ano. Vou falar só mais duas secretarias, que é a Secretaria de Agricultura, que ela aumentou para 25 milhões aproximadamente. Só que a Secretaria de Pesca, ela baixou para 3 milhões e 800. Tirou ali, né, quase 200 milhões da Secretaria de Pesca. Em discussão com alguns colegas vereadores, e com os vereadores do distrito, que estão mais próximos da pesca, chegamos a uma conclusão, se os vereadores assim acompanhar, o Cezinha também vai discutir, outros vereadores que quiserem discutir, a possibilidade de pedir vista no projeto de lei, marcar com o Executivo Municipal para ver a possibilidade de reajustar o orçamento da pesca. Baseado em qual justificativa? Baseado na justificativa que nós temos quase 400 grandes embarcações. Nós temos quase 4 mil pescadores na pesca. 11 mil pessoas no município vivem diretamente, indiretamente da pesca. Ou seja, mais de 30% da população, ele vive oriundo do recurso da pesca. Por que um recurso de apenas 3 milhões e 800? Nós temos a nossa agricultura que é forte, e nós temos 25 milhões destinados para a agricultura. Quero até parabenizar o Executivo pelo seu orçamento bom para a agricultura e pecuária. Mas por que tão pouco para a pesca? Nós temos uma fábrica de gelo, vereador César, que eu estou lutando toda semana junto ao Executivo Municipal para ver se a gente consegue botar a fábrica de gelo para funcionar. Mas hoje eu cheguei à conclusão que o governo que está aí, ele não vai botar a fábrica de gelo para funcionar esse ano. Inaugurou 6 vezes e nós não vamos ter a fábrica de gelo funcionando,
que alguns estudos, alguns levantamentos que nós fizemos, o pescador poderia ter direito a uma caixa de gelo no valor de R$ 3,43. Ou seja, dos atuais R$ 7,00 que ele pagam, poderia chegar ao barco do pescador a R$ 3,43. Só que, infelizmente, não estou conseguindo viabilizar junto ao Executivo Municipal, colocar a fábrica de gelo para funcionar, porque falta boa vontade por parte do Executivo Municipal, infelizmente. Então, a minha proposta, baseado no número da pesca que nós temos, baseado na importância que é o setor pesqueiro para o município de Itapemirim, onde 30% da nossa população, 25% da nossa, mais de 25% da nossa população vive direta e indiretamente da pesca, eu vou sugerir aos nobres vereadores, após a discussão, a retirada de pauta para nós discutirmos junto ao Executivo Municipal uma readequação do orçamento para melhorar o orçamento da pesca. Mas libero a discussão do projeto em primeira discussão. Vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Senhor presidente, nobres edis, amigos que aqui estão, internautas, uma discussão já antiga, né? A gente sempre fala que o nosso município ele tem uma arrecadação boa, mas boa parte dele é por causa das questões dos royalties. E mais uma vez, lembrando que o maior prejudicado pela exploração de petróleo hoje, que o royalties é uma compensação da exploração, o maior prejudicado é o pescador. A plataforma junta o peixe, perto dela, e a plataforma exige que o pescador esteja longe, por questão de segurança. E olhando uma briga, eu lembro que quando eu e o Bibico fomos lá, até com o Ulisses da pesca, o Renildo já tinha ido lá, junto com o Erasto, né? Mas não sei se foi o Paulinho mesmo, que estiveram lá querendo isso. Então foi uma briga até, assim, feroz dos vereadores, né? Daqueles da pesca que precisavam aumentar, e foi uma vitória quando aumentou. É lógico que, se for olhar por proporção o que a pesca representa para nós, o orçamento deveria ser ainda maior, só que depende também de alguns projetos, para que o dinheiro também não fique parado ali. Mas a questão é, o que me faz nesse momento a gente retirar e aprovar, no caso, esse pedido até de vista, senhor presidente, é porque a nova gestão que vai entrar, nós temos o que está declarado que será o novo secretário de pesca, uma pessoa da pesca, que é o vice, que foi, até dar os parabéns a eles aqui, que ganharam as eleições, o Ciel Mota, que eu acredito que vai chegar com todo o gás. Pescadores aprovaram, apoiaram ali o Geninho, o prefeito ficou muito lá na praia, né? Então, com certeza, naquelas conversas, ele deveria ter prometido alguns projetos ali para pesca, e acredito que eles devem chegar com gás o bastante para querer talvez reativar aquilo que já era dos pescadores que outrora tinha parado, como balsa, como o subsídio do óleo, a chegada do subsídio do gelo, né? Então, acredito que as melhorias que precisam ser feitas ali, vai requerer um orçamento. Já que aumentou 100 milhões a mais do ano passado para esse, e não destinar nada mais para o pescador, e ainda retirar esses quase 200 mil reais aí, eu acho que a gestão não está pensando muito nos pescadores. E eu gostaria, nessa semana, não ter somente uma conversa com a finança, o pessoal da administração daqui da prefeitura, como também dos novos gestores, para saber quais são as intenções dele, para a gente propor, junto com o executivo, junto com o pessoal da finança, o orçamento mais direcionado para a área que eles pensam em trabalhar. Eu acho que nada mais justo do que isso, saber de onde eles vão querer fazer um maior investimento, e acredito que na comissão que está ali para fazer a mudança de uma gestão para outra, eles não tiveram acesso a isso, porque já está na casa, tem quantos dias que já está uns 30 dias que isso já está na casa, ou seja, eles não participaram. E talvez pode até não se lembrar que tudo vai depender do orçamento. Então vale essa conversa com eles, né, já sendo parceiro da próxima gestão. Não estamos aqui fazendo lobby nem nada, porque eu praticamente não participo da gestão,
Mas eu participo da vida dos pescadores, que tive apoio, Renildo teve, Bibico teve, pessoal ali da pesca, ali do distrito, Carlinho. Nós somos devedores e muito aos pescadores. Por isso é uma briga nossa nesse sentido, não somente dos pescadores, mas em relação também àquilo que nós entendemos que o turismo ali na praia vai precisar muito para fazer um bom turismo nesse próximo ano. Então fica aqui, senhor presidente, que a gente deve sim retirar de pauta e discutir não somente com a gestão atual, mas com a que vem no futuro. Projeto de lei orçamentária para o ano 2025, ainda em primeira discussão. Vereador Renildo Peçanha. Boa noite a todos, os amigos vereadores, presidente, público presente, funcionários da casa. Presidente, eu vou concordar com o senhor a retirada de pauta, porque recordo bem, quando a gente esteve na Secretaria de Finanças, a gente fez um pedido, nós fomos atendidos, quando pedimos, para que pudesse aumentar esse orçamento da Secretaria de Pesca. Alguns quiseram ter os filhos, mas a gente não precisa aqui estar falando, porque sabemos quem é quem. Sabemos que o presidente esteve junto com a gente lá na Secretaria de Finanças. Foi um mérito também do presidente, que não mediu esforço, presidente Paulo, os vereadores César, Bibico, lá do distrito, que sempre procurou, Carlinhos de Brício, sempre procurou ver o melhor também para o distrito. Então, a gente fica surpreso, porque se aumenta um orçamento em 100 milhões de reais, por que reduzir o orçamento da pesca? Concordo ter aumentado o orçamento da saúde, onde sabemos que a saúde tem que ser prioridade. A agricultura, nós temos uma pecuária muito boa, forte em Itapemirim, mas não podemos esquecer a Secretaria de Pesca. Independente de quem vai assumir, independente de quem vai ser o gestor da pasta, independente de quem está assumindo a prefeitura, se a gente vai caminhar junto ou se não vai, o importante é que a pesca não seja abandonada, nem por quem está entrando e muito menos por quem está saindo. Sabemos sim que também para aumentar um orçamento, nós dependemos de projeto. Mas geralmente o PPA é em cima do outro, quase não tem mudança. Então, se a gente já tinha um orçamento de 4.500.000 anual para pesca, por que não ter repetido no mínimo o orçamento? No mínimo. Então, o vereador Renildo, como um dos idealizadores ali do projeto do subsídio do óleo, quando passou por ali como subsecretário de pesca, tem alguns projetos na pesca, inclusive a indicação do subsídio de gelo, quando nós assumimos como vereador em 2021, e a gente fica preocupado, porque como vai ajudar, como vai implantar o subsídio do gelo, e fortalecer os projetos do subsídio do óleo, voltar com o projeto do Provida, que é o projeto onde eu participei desde o início, que é a Balsa Salva-Vida, sem orçamento ou com orçamento reduzido, igual foi mandado para aprovação. Acho que tem que ter coerência
e tem que ter responsabilidade quando se calcular e quando pensar em orçamento para as secretarias, principalmente algumas secretarias que no município são um dos maiores arrecadação de impostos, igual a pesca. Então não podemos olhar com os olhos fechados, não existe. Nós temos que estar assim, com os olhos bem abertos, para poder ajudar, para aumentar a arrecadação. Então, eu concordo com a retirada do pedido de vista, pode contar com o voto do vereador Renildo, pode contar com o vereador Renildo para reuniões, que seja com quem vai entrar ou quem vai sair, pode contar com a gente, e vamos sim ver o que é melhor para as secretarias, inclusive outras secretarias, se tiverem também, né, com orçamento igual ou inferior ao que já era. Acho que é muito importante também a gente poder questionar em relação a isso. Por exemplo, a Secretaria de Turismo, lá a gente tem a pesca no distrito, mas nós temos também o turismo. E eu acho que é muito importante também fortalecer o turismo no distrito, né? Esperamos aí com esse aumento de orçamento em 100 milhões, que o novo gestor que assumir a pasta possa olhar, né, com os olhares diferentes para o nosso distrito. Quero agradecer a todos. Pode contar comigo, presidente. Obrigado. Projeto de lei orçamentária ainda em primeira discussão. Senhores vereadores, só para rechaçar a importância da pesca para o município de Itapemirim, o município de Itapemirim tem exportado 350 toneladas de peixe por mês, que dá uma média de 4.000 toneladas de peixe por ano. Somente no primeiro semestre de 2024, desse ano, Itapemirim exportou 27 milhões e 300 mil reais de pesca, de peixe, só em 6 meses. Nós podemos chegar a quase 50 milhões de exportação de peixe por ano no município de Itapemirim. Todos nós sabemos, todos nós vereadores sabemos, que nós somos o segundo maior terminal pesqueiro do atum do Brasil. Nós somos o segundo, só perdemos para o primeiro, que é lá no norte do estado. Oi? Isso, no norte do estado. Só que nós somos o maior exportador de atum do Brasil. Nós somos o maior exportador e o segundo terminal pesqueiro. Então, se nós conseguimos uma discussão junto ao Executivo Municipal e conseguimos melhorar o orçamento do município para o próximo ano, com certeza o distrito de Itaipava e Itaoca ela se torna autossustentável somente com a pesca. Ou seja, vai entrar dentro de Itaipava e Itaoca mais de 60 milhões só vindo da pesca. Então é importante os vereadores acatar o pedido de vista que iremos fazer aqui agora, e na semana que vem nós marcaremos essa reunião e conto com a presença dos vereadores para discutir sobre o orçamento da pesca. Se algum vereador identificar uma outra pasta que quiser discutir, ainda está com a oportunidade, nós poderemos usar essa reunião para discutir outras pastas também oriundo desse orçamento. Ainda em discussão? Encerrando a discussão, então solicito plenária a retirada do projeto de pauta para discussão com o Executivo Municipal sobre o orçamento da pesca e outras pastas que os vereadores acharem necessário. Pedido de vista em discussão. Pedido de vista em votação. Vereadores que aprovam o pedido de vista, permaneçam sentados. Pedido de vista aprovado. Marcaremos então a reunião para a próxima semana com o Executivo Municipal e avisaremos os vereadores sobre a data e o horário dessa reunião. O último projeto da pauta, encerrando assim todo o material da ordem do dia. Novamente relembrando aos nobres vereadores, por presente, a assessoria dos vereadores sobre a sessão solene de amanhã, que vai ser em Itaipava, no Estrelato, sessão solene marcada para 17 horas. A presença dos vereadores, do público presente e dos servidores da casa é importantíssima. Não tendo mais nada a tratar nessa noite, em nome de Deus, encerramos. Vereador Renildo, ainda quer falar? Ainda quer a oportunidade?
Presidente, como não vai ter as considerações finais, eu queria pedir um minuto só para reforçar, presidente, uma importância no discurso na tribuna do vereador Cezinha de Bado, em relação à cerca que foi avançada na pista nova na rodovia do Contorno. Me parece que César estava adivinhando quando fez a cobrança, e essa semana aconteceu um acidente. Felizmente foi danos materiais porque foi carro. Se fosse moto, com certeza poderia ser muito mais grave o acidente. Então, a gente colocou no grupo essa semana, o senhor também se propôs a nos ajudar. Acho que, se for necessário, que a gente procure o Ministério Público para que venha resolver aquela situação, vocês podem contar com o vereador Renildo, porque aquilo ali é um absurdo. E não venha falar que não recebeu, não, o proprietário que fez aquela cerca, que é um fazendeiro que tem uma situação muito boa, porque foi um dos primeiros que recebeu. Eu posso falar com autonomia porque a minha família tem a propriedade lá onde foi cortada também a pista e não recebeu até hoje. Mas o senhor recebeu, sim, senhor. Então, vamos cobrar porque aquilo ali é um abuso, é uma covardia, uma falta de respeito com a população e com nós, autoridades do município. Pode contar comigo, presidente. Respondendo aqui o vereador Renildo, houve essa cobrança no grupo dos vereadores. A solicitação do vereador César no dia da sessão foi encaminhada para o Executivo. Ouvi a fala dos vereadores relatando sobre a ida até o Ministério Público. Eu sugiro que tentamos, através da Secretaria do Executivo Municipal, baseado nessa negativa, eu acredito que os vereadores podem sim procurar o Ministério Público a hora que quiserem, né? Mas esperar tramitar o ofício ao Executivo Municipal, aguardar uma resposta dele. Baseado na resposta do Executivo, eu acho que o vereador tem toda a autonomia e todo o direito de ir até o Ministério Público. Mas o ofício foi enviado e estarei monitorando os vereadores numa posição desse ofício enviado ao Executivo Municipal. Ainda nas considerações finais? Não havendo, em nome de Deus, encerramos a sessão nessa noite. Uma boa noite a todos.